Olá, meu nome é Marco Túlio Pinheiro Dias, sou estudante do curso de Equipamentos Biomédicos do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Irei expor, em conjunto com Ohana Souza e Lohane Emanuele, igualmente discentes do mesmo curso e instituição. Denotaremos sobre a obra Teoria do Medalhão de Machado de Assis, biografia de seu autor, contexto histórico e literário, e por fim aparagonaremos com a insigne obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Passo a palavra à minha colega Lohane Emanuele para que se dê continuidade à nossa apresentação. Oi, meu nome é Lohane e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Machado de Assis. Vou falar sobre o contexto histórico que o diálogo estava inserido, vou falar sobre seu estilo de escrita e suas obras principais. Bom, seu nome completo é Joaquim Maria Machado de Assis. Foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Nasceu no dia 21 de junho de 1939, no Rio de Janeiro, e morreu no dia 29 de setembro de 1908. Estudou em escola pública sua vida toda e não chegou a cursar uma universidade, mas isso não foi impedimento para ele estudar, tanto que ele aprendeu inglês, francês e alemão. Trabalhou como tipógrafo na imprensa oficial e estreou na literatura com 15 anos com a publicação do poema Ela na revista Marmota Fluminense. Como seu trabalho, ele ficou conhecido como intelectual. Suas obras foram variadas e extensas. Delas se destaca as crônicas, o romance. Como, por exemplo, sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que marcou o início do realismo no Brasil. E como romance, temos, por exemplo, Ressurreição e Helena. Ele foi um dos fundadores da Academia de Letras e foi eleito presidente da instituição, cargo que ele ficou posto até a sua morte. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico que estava inserido. No período que a teoria do medalhão foi escrito, a produção de café estava em alta. Mas quem era o grande exportador era a província do Rio de Janeiro. No entanto, as outras províncias como Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul tinham suas economias centradas também no café, mas elas também se diversificavam, como predominava a fazenda de gado, lavouras e engenhos de açúcar. No Nordeste, o que se podia contestar era o atraso em relação ao Centro-Sul, basicamente representado pelo rearranjo econômico e o tráfico interprovincial. No contexto político, ele se encontrava às vésperas da proclamação da República. Intelectuais escreviam acerca da identidade nacional, visando explicar a formação do Brasil, influenciados pelas teorias europeias. Agora eu vou falar sobre seu estilo de escrita. Bom, nessa obra, Machado de Assis se apresenta como um escritor realista, que é marcado pela ironia e o pessimismo. Machado não costumava seguir uma narrativa linear. É como se as histórias fossem contadas à medida que os personagens lembrassem dos fatos. Faz uso, portanto, da digressão. Isso é, desvia o tema central para trazer recordações e reflexões sobre o assunto. Suas obras mais famosas são Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Mão e a Luva, Helena, Ressurreição, Isaú e Jacó. É isso. Nesse instante, eu, Marco Dias, vou falar sobre o contexto literário da obra Teoria do Medalhão. Machado de Assis esteve presente em dois grandes movimentos literários, o romantismo e o realismo. Entretanto, ele nunca aderiu a uma escola literária. É perceptível que em suas obras, apesar de apresentar as características de tais movimentos, ele sempre utilizou de uma subjetividade e peculiaridade que o tornou um caso à parte. A obra Teoria do Medalhão, ela foi lançada no livro Papéis Avulsos em 1882. Portanto, ela é uma obra do realismo, já que é ulterior à obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que deu início ao movimento no Brasil. O realismo, ele busca denunciar a verdadeira face do século XIX, e ele se mostra antagônico ao romantismo. Ele apresenta ideologias do positivismo de Augusto Comte e ele começa a não utilizar mais a subjetividade em sua linguagem, não é mais um fator tão presente como no romantismo. Os ambientes se tornaram urbanos e o amor e o casamento se tornaram meras convenções sociais e estéticas.
o homem que buscava ascensão socioeconômica, ele ganhou o papel como protagonista, ele se tornou protagonista. E aquele antigo herói dos romances, ele entrou em detrimento. O realismo também apresentava fortemente as funções humanizadora e altruísta, podendo se relacionar e até representar as funções da literatura caracterizadas por Antônio Cândido. Também é perceptível e também pode-se ressaltar que os autores, ao utilizarem personagens, pessoas comuns como personagens, eles conseguiam denunciar todo o contexto social, político e econômico e gerar reflexões que conseguiriam fazer mudanças na sociedade, tornando o realismo um movimento muito importante. E o realismo machadiano, ele apresentava todas essas características. Entretanto, ele tinha algumas diferenças. Machado ele utilizava de características e ideologias muito únicas, que só ele conseguiria inserir em suas obras, demonstrando toda a sua sapiência e genialidade únicas. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a obra Teoria do Medalhão, de Machado de Assis propriamente dita. A obra Teoria do Medalhão, ela foi um conto publicado no livro Papéis Avulsos e ela se mostra um conto realista, como já citado anteriormente. Machado, nessa obra, ele faz uma análise crítica da sociedade em que estava inserido, e para isso ele vai usar do humor e da ironia, e da inofensiva conversa entre o pai e um filho. Bom, o conto ele vai se iniciar com o pai indo até o quarto deste filho após o 21º aniversário deste mesmo filho. O pai ele vai chamar o filho de Janjão, porém o nome deste pai, no caso, não foi apresentado, sendo só referido, em alguns casos, como pai. Ele então começa a conversar sobre seu filho, com Janjão, sobre qual futuro ele tomará. E ele sugere que Janjão se torne um medalhão, que seria um indivíduo reconhecido socialmente. Então ele começa a falar a estratégia que ele tem montada para se tornar um medalhão, pois muitos anos atrás, quando ele tinha a idade de Janjão, ele sonhara em se tornar um medalhão, porém ele não teria tido o apoio necessário para isso. Ele começa falando que o medalhão ele deve sempre estar bem formado e deve sempre se apresentar no meio social. Ele deve anular todo e qualquer pensamento próprio e senso crítico, sempre sendo muito neutro. Ele poderá aparecer na política, porém ele vai ser indiferente, pois como ele é uma pessoa neutra, apesar de muito bem informada, ele não vai absorver nada do seu partido, podendo pertencer a qualquer um, e não vai gerar novas ideias, pois isso poderia fazer com que ele sofresse algum tipo de repúdio. Após essas técnicas e várias outras que ele vai apresentando, ele percebe que já está tarde e então ele sai do quarto do seu filho, ele vai se despedir de seu filho e ele compara essa conversa, esse diálogo, essas estratégias com a famosa obra de Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Esse conto ele é muito atemporal, porque muitas críticas que Machado fez na época ainda servem aos dias de hoje. Se tornar um medalhão foi facilitado por conta das mídias sociais presentes em nossa sociedade. Também vale citar que, se seguirmos as ideias propostas pelo conto, seria muito mais interessante e mais fácil acreditarmos que o indivíduo qualificado que busca ascensão social por meio de seu trabalho, sua qualificação, da honestidade, não seria o caminho mais fácil, seria o caminho mais difícil, um caminho não tão eficiente, já que o medalhão ele tem que acabar com todo e qualquer pensamento próprio e qualquer ideia que possa ter e mostrar uma visão de si mesmo que muitas vezes não é a real. Oi para todo mundo, meu nome é Ohana e eu vou explicar um pouco sobre Nicolau Maquiavel. Bom, Nicolau Maquiavel, ele nasceu em Florença, na Itália, entre os séculos XV e XVI. Maquiavel, ele foi um filósofo. Ele tinha como base da sua filosofia analisar o Estado e o governo de forma bastante racional. Devido a isso, ele acabou tendo vários problemas com os intelectuais de sua época. Em seus livros, ele abordava a forma de governar o Estado e como um rei ou um governante deveria agir de forma bastante imparcial. Maquiavel também foi o propulsor da ideia da política como sendo uma disciplina solo. Ele separou a ideia da religião da política. Com isso, ele acabou tendo alguns problemas com a igreja também, e muitos intelectuais católicos fervorosos de sua época
acabaram não lidando muito bem com essa forma de pensamento. Bom, Nicolau acabou sendo visto também como um sujeito de moral duvidosa. Isso decorre do fato de, nos seus livros, ele abordar o Estado, como eu já disse, de forma bastante imparcial. Ele analisava a guerra e as formas de domínio sem levar em conta, por exemplo, alguma divindade ou mesmo as emoções humanas. Por conta disso, ele acabou recebendo um título bem pejorativo de maléfico, tanto que o adjetivo maquiavélico surgiu por conta do Nicolau Maquiavel. As pessoas tinham ele como sendo um ser rude, que não prezava pela vida, um ser maléfico mesmo, justamente porque ele buscava analisar o Estado da forma como ele era. Ele via a natureza e as coisas que aconteciam nela da forma mais pura e verdadeira que existia. Ao meu ver, esse adjetivo, né, maquiavélico, não faz jus à sua forma de pensamento, tanto que, alguns anos depois, com a chegada do Iluminismo, no século XVIII, os iluministas acabaram adotando as ideias de Maquiavel e defendendo que ele não era tão ruim assim quanto parecia. Maquiavel auxiliou os iluministas com as suas ideias a separar a igreja da política e a separar a religião da ciência como um todo. Bom, o contexto em que Maquiavel estava incluído era um contexto de alternância de poder. Naquela época, em Florença, haviam várias guerras para poder saber quem que ficaria no trono. Bom, duas famílias geralmente alternavam no poder. A principal era a Médici e a outra eram alguns segmentos de duques e outras famílias ricas que, vez ou outra, acabavam trocando de nome devido a casamentos e tudo. Mas a principal era a família Médici. Maquiavel apoiava os Médici, que eram comerciantes, que acabaram enriquecendo ao longo de 3 séculos. Eles foram enriquecendo lentamente com o comércio e com trocas de mercadorias. E Maquiavel apoiava muito essa família. Os Médici acabavam ficando um tempo no governo, depois outra família tomava o trono e os Médici retornavam novamente. Em meio a esse caos de alternância de dinastia, Lourenço II de Médici se tornou o herdeiro ao trono. Nesse contexto, Maquiavel escreveu o seu livro mais famoso, O Príncipe, para presentear Lourenço. Nesse livro, Maquiavel ele basicamente descreve como um monarca deveria se portar para poder conquistar cada vez mais terras, mais territórios, mais riquezas, tudo que pudesse expandir o império da nação. Bom, Maquiavel também aborda da forma mais ampla possível e sucinta também como que o rei deveria se portar com os camponeses, com os nobres, com os exércitos. Tem até um capítulo muito interessante no Príncipe que ele relata especificamente sobre os mercenários. Isso porque, em 1493, a família Médici acabou perdendo ao trono quando um exército mercenário revoltou contra os Médici. Logo, Maquiavel ele faz de tudo para poder indicar ao rei, ao futuro rei, né, o Lourenço, a melhor forma de manter-se mesmo no poder, abordando os prós, os contras, tudo para que a família mantivesse a sua linhagem real. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a semelhança entre o Príncipe e a teoria do medalhão do Machado de Assis. Bom, ambos retratam uma inteira devoção do personagem principal ao espectador, assim podemos dizer. Na teoria do medalhão, nós temos o pai dando conselhos gloriosos ao seu filho sobre como receber poder, riqueza, como se tornar uma pessoa com status e manter-se nesse status pela maior quantidade de tempo possível, alcançando o sucesso e a glória que o pai gostaria. Enquanto isso, nós temos Maquiavel mostrando também sua devoção ao príncipe, ensinando a este como conseguir riquezas, glória, manter-se no poder e manter o status. Basicamente, todas as duas obras mostram uma devoção ao personagem, a um outro personagem, né, uma outra pessoa,
a quem eles estão dirigindo esses conselhos, mostra essa devoção fervorosa e mostra toda a amplitude dos conselhos. Eles buscam transferir esses conselhos da forma mais imparcial possível, explicando todos os lados da história e explicando minuciosamente o que fazer e o que não fazer para poder conseguir manter-se no poder. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar uma reflexão que nosso grupo obteve ao analisar tão insignes obras. Em ambos os escritos, fomos apresentados a fragilidade do ser humano, visto que tanto Maquiavel quanto Machado revelaram mecanismos utilizados para que um indivíduo transcenda em relação aos demais, e para isso seria necessário somente uma simples análise de outros indivíduos para que possa se prever reações populares. E até os dias atuais, esses mesmos mecanismos são utilizados, porém potencializados por mídias que não existiam na época desses autores. A literatura e o aprendizado podem servir como ferramentas que vão nos proteger deste controle psíquico e vão permitir que nós transcendemos a essa sociedade que vivemos problemática e alcancemos o tão sonhado bem comum. Obrigado a todos.